Ora, muito boa tarde, senhor representante do Presidente do Grêmio Literário, ali presente, caríssimos apresentadores e amigos, coordenador da obra. A mim pediram para apresentar a obra, mas como poderei eu apresentar a obra sem começar por elogiar a razão de ser da obra? O Hernani Lopes. Conheci o Hernani Lopes através do Adelina Mar da Costa no final dos anos 60, na segunda metade dos anos 60. E ficámos amigos, nem sempre estivemos muito próximos, porque ele andou pela Europa alguns tempos largos, nos anos 70 até o começo dos anos 80. Estou com o mesmo problema do Zé António Saraiva, que é de som. Vamos aqui tentar recuperar este. Exatamente. Acho que não é má ideia. E eu diria, em relação ao Hernani Lopes, o seguinte: para os católicos, ou se quiserem mais genericamente para os cristãos, a santificação não é um fenómeno esdrúxulo, surrealista, distante. A santificação é uma questão de testemunho do dia-a-dia, e nós convivemos com santos na Terra que não são apenas os que estão nos altares, ou aqueles que são periodicamente objeto de canonizações. E nessa medida eu não tenho dúvidas em dizer que o Hernani Lopes foi um testemunho de santificação. Ele foi, sobretudo, um exemplar cristão. Depois tudo o resto foi consequência disso. Ele foi um grande político porque era um grande cristão. Ele foi um grande cidadão porque era um grande cristão. Ele foi um grande homem porque era um grande cristão. Ele foi um grande pai, foi um grande marido, foi um grande amigo dos seus amigos porque era um grande cristão. Aqui já foi dito, nele as realidades não se separavam, como não se separam num cristão, mas é muito raro termos exemplos de santificação como os do Hernani Lopes. E santificação em todas as dimensões. Primeira dimensão, na abertura, na generosidade, na compreensão dos outros. Para ele não havia cristãos de primeira e de segunda, não havia cristãos e não cristãos. Segundo, na disponibilidade para o serviço dos outros. Ele estava sempre disponível para servir os outros. O que disse António Saraiva é assim mesmo. Mas servir na confraria, servir nas aulas, servir na paróquia, servir na diocese, servir no movimento, servir na universidade, servir na imprensa, servir na televisão, servir onde? Na política. Ele servia aos outros. E com uma extrema humildade. Com uma extrema humildade. O máximo dessa humildade esteve, ou veio lá de cima, quando, a propósito de uma homenagem precisamente ao Adelina Mar da Costa, ele deu uma entrevista televisiva em que disse: o melhor da minha geração foi de longe o Adelina Mar da Costa. Eles tinham em comum uma coisa rara num país cristão, tradicionalmente cristão, onde não há grandes políticos cristãos. Ou não há, sobretudo, grandes cristãos políticos. Ele foi, como o Adelino e mais um ou dois ou três contemporâneos, um grande cristão político. Isto é, em que tudo o que fez na política o fez por ser um grande cristão. Bem, portanto, homenageámo-lo aqui é o mais justo de tudo que poderíamos fazer, e eu penso que a Isabel, que aqui está, sendo uma extrema felicidade, num país que só reconhece tardiamente os méritos dos seus contemporâneos, como nós reconhecemos esses méritos, e aqueles que olhamos de uma ótica de fé, que é diversa da dos outros, mas confluente com a dos outros, porque era um cristão, era um personalista. E há personalistas não cristãos, nem crentes, que são pura e simplesmente respeitadores da pessoa humana. Todos convergimos num ponto. A sua vida foi um hino ao respeito da dignidade da pessoa humana. Não da pessoa abstrata, mas das pessoas concretas. Ele lutou pelas pessoas concretas quando ensinou na universidade, ele lutou pelas pessoas concretas quando foi embaixador em Bona, quando foi embaixador em Bruxelas, quando foi ministro em situação crítica particularmente complexa, quando fez pedagogia da lusofonia ou da Europa, quando até ao fim deu o próprio do que é via sacra, vivida com alegria e com otimismo cristão. Bom, dito isto, eu tenho de falar do livro. E tenho de falar do livro, falaria de bom grado mais tempo do Hernani, o que não é desprimor com os autores do livro, que merecem todos os encómios. Que boa homenagem que é esta obra a Hernani Lopes. Primeiro porque, como ele certamente teria gostado, o fruto
da venda vai para a entreajuda. Isto é, vai para mais uma instituição das muitas instituições que o Hernani Lopes acarinhava, acompanhava discretamente. Nunca a sua mão direita viu o que fazia à esquerda, nem a esquerda o que fazia à direita, discretamente ao longo da sua vida. Em segundo lugar, porque aqui estão reunidos alguns dos nossos melhores economistas. E não é preciso que o nosso Presidente da República chame a atenção para nós ouvirmos mais os economistas, porque ouvimos os que não somos economistas com enlevo os economistas quando eles são bons economistas, que é o caso destes aqui presentes e dos ausentes em termos de presença física, mas representados nesta obra. Presente espiritualmente. Presente espiritualmente. E depois temos uma palavra para o coordenador. Este coordenador tem uma biografia longa. Há 10 anos, precisamente, eu estava a apresentar o Dr. Medina Carreira, hoje aqui ausente, mas presente espiritualmente, como está sempre em toda a parte, ou quase toda a parte. Exatamente. Nesse quase que rivaliza com a divindade, os dois viemos lançar um livro, Portugal e Europa, e nessa altura, este grande defensor da liberdade económica, apóstolo da liberdade económica, desde os tempos em que não era moda ser-se apóstolo da liberdade económica, dizia, e com razão, que estávamos atrasados. Estávamos mal nas estatísticas e estávamos atrasados em relação ao resto da Europa, em relação a uma parte substancial do mundo, mais ou menos, ou sobretudo do mundo mais desenvolvido. Ora, bom, passados 10 anos, aqui estamos, com o mesmo coordenador, que escolheu um outro formato de livro, enriquecido, que faz o prefácio e faz o pós-fácio, retirando lições daquilo que são os testemunhos dos economistas, a quem é perguntada esta coisa simples no momento que vive o país, o que faria se fosse governo, mais concretamente governo em matéria financeira e por decorrência económica, neste momento do nosso país. E esses economistas qualificadíssimos dizem o que lhes vai na alma, não vai na alma em termos de emoção, mas de razão, e tudo isso é coligido e é apresentado pelo autor, no fundo, dizendo: eu tinha razão há 10 anos, ninguém me ouviu há 10 anos, agora ele não diz isto, digo eu, porque ele é suficientemente inteligente para deixar nas entrelinhas, mas não o dizer. Mas eu tinha razão, vejam como eu tinha razão e como hoje já há uma quase unanimidade relativamente ao diagnóstico e à proposta de soluções. E, de facto, lendo os vários testemunhos, há uma unanimidade no diagnóstico, o que foi feito e o tempo perdido. Há uma quase unanimidade nas áreas tratadas. De vez em quando há quem prefira tratar uma área um pouco diferente, o mar, ou, no caso de um ausente presente, a questão do futuro da dívida externa portuguesa, nomeadamente da dívida pública, mas de uma maneira geral há uma convergência, e porque o livro é escrito antes do conhecido acordo com o Fundo Monetário Internacional, a União Europeia e o Banco Central Europeu, não deixa de ser irónico que aqui estejam a 80%, 85% ideias que são retomadas de forma menos desenvolvida nesse acordo pouco conhecido, porque ninguém está muito interessado em divulgá-lo, pelo menos nestas semanas em que interessa falar de tudo menos do que é importante em Portugal. Bom, o que é facto é que há uma convergência clara de pontos de vista, e essa convergência diz, em suma, o seguinte, comparado com o livro de há 10 anos. Foram 10 anos perdidos. E perdidos no sentido que se fez o que se podia ter feito e recuou-se relativamente à situação que se vivia então. Recuou-se em termos de resultados, recuou-se em termos de políticas, recuou-se em termos de debate público, recuou-se, o mais grave, em termos de cultura cívica no nosso país. Claramente, a partir de 2005, houve o regressar de fantasmas próprios de meados dos anos 70 que ocuparam o debate nacional. E a questão, quem lê com atenção este livro, a questão, se quiser, as questões que se coloca no final são duas, e muito simples. Para nós que vivemos um modelo constitucional
marcado pela Revolução e que vigorou com atenuações de 1974 até praticamente aos anos 90, atenuações da prática política e da prática governativa, que vivemos depois com o processo privatizador e com a sua lentidão, um modelo de transição que durou até hoje. A primeira pergunta que se coloca é a seguinte, que é: estarão criadas as condições dentro de dias para que as ideias, para que a pedagogia, para que as pistas, para que as soluções que aqui são apresentadas venham a conhecer a luz do dia, em termos de concretização, sim ou não? Que está ligada a uma outra questão, e que é esta: estão os portugueses decididos a mudar de vida? Estão os portugueses num país que tem 8 séculos de Estado, que tem a primeira monarquia absoluta da Europa, que tem a última monarquia absoluta da Europa, que tem uma revolução coletivista, que tem, portanto, uma cultura que é tudo menos de liberdade económica, que é tudo menos aquilo que, com cambiantes diferentes, uns mais sociais, outros menos sociais, mas apontando para uma mudança de fundo, está nesta obra. Isto é, estão os portugueses verdadeiramente disponíveis para uma mudança substancial da sua cultura civil? Essa é a grande interrogação. Porque os economistas já não podem fazer mais. Mais do que já fizeram, não podem. O autor coordenador da obra não pode, sob pena de ser, além do mais, do ponto de vista da apresentação, impossível acompanhar o ritmo extenuante da sua